Bom, o tema de hoje é o seguinte, na ufologia existem alguns temas que são debatidos desde o seu começo, né, há mais de 70 anos, que é aquela coisa, será que esses seres já estão aqui entre nós? Então tem aquela parte da ufologia que acredita que possa ser que esses seres estejam ali dentro de Pentágono, NASA, dentro de alguns organismos que seriam estratégicos. Apesar que eu, particularmente, não acredito nisso, né? E tem aquela parcela da ufologia que acredita que esses seres possam estar aqui em casos pontuais. E o outro tema seria a mecânica dos OVNIs, né? As luzes, o sistema de propulsão, que nós vamos falar mais no segundo bloco. No primeiro, nós vamos nos ater aqui a alguns casos que já ocorreram e que mostram que esses seres possam estar aqui dependendo da situação. Então, assim, alguns casos que a gente já comentou aqui no RádioCast, né? Eu vou pedir para colocar aí a imagem número 1 do caso Hermínio e Bianca, só para relembrar, né, que foi em 74, que... acho que foi em 74, foi não? 76? 76? Bom, então eu posso ter confundido aqui. O caso do Hermínio e Bianca é um dos casos em que demonstra que após o primeiro contato inicial, né, que foi em Matias Barbosa, né, em Minas Gerais, no início do ano de 76, eles tiveram contato com uma nave e depois, posteriormente, eles tiveram outros contatos em que uma pessoa que estava aqui entre nós, né, ele se apresentou e fez ali o trâmite, a conversa entre os contactados e a nave. O Albert, que lembra melhor desse caso... Esse aí foi na parte final do contato, que eles foram levados a um lugar na zona rural aqui próximo a Belo Horizonte e lá eles ficaram esperando o Carran chegar, né? Era quase madrugada, né? Volta de 11 horas da noite e um frio muito grande naquela região e eles esperando, né, o contato. E o Hermínio tinha uma máquina fotográfica, daquela xereta, que você botava o flash em cima, não sei se vocês lembram disso aí. Uhum. Ela tinha 4 disparos só, não? E ele fez vários disparos, né? Que ele tinha vários flashes, ele fez vários. E foi ali que nós conseguimos descobrir. Só te interromper, só porque a imagem está na tela ali, só para caso ela saia, ali tem um desenho do Carran perto da Bianca, né? Exatamente. Com mais de 2 metros de altura, e ali é a foto do casal, né? Exatamente. Só pra... Mas isso é curioso. Então, chegada a tal hora do contato, veio um sujeito andando na escuridão da estrada, né? E não tinha lua esse dia. Então, o sujeito veio se aproximando, chegando perto deles, pensaram até que era um ladrão, uma coisa assim, né? Uma pessoa... Porque no Rio de Janeiro, eles moravam no Rio, então tem muitas essas coisas, tem que desconfiar, né? Então, o cara chegou e se apresentou falando, eu sou o Zir, né? E eu que sou o contato do Carran aqui na Terra, eu já moro aqui há muito tempo. E conversou com eles nesse dia e falou assim, o Carran está para vir, né? Isso foi o último contato que a Bianca teve com o Carran e depois ele foi embora e tudo. Eu não vou estender aqui, porque senão vai ficar... Aí na imagem número 2, que tem um desenho descrito pela Bianca, né, pelo Hermínio, que até a Fernanda, na época que a gente mostrou, a Fernanda falou, né? Foi a primeira vez que eu vejo um desenho assim de um ser que parece um ser humano, né? A imagem número 2 aí, você tá vendo? É verdade. A descrição do Carran feita pela... Então, quer dizer, é um tipo de pessoa que se estivesse andando entre nós... Total. Mas essa imagem dele, ele tá meio romantizada, porque ele não é tão assim bonito igual tá ali não, tá vendo? Mas se você olhar no jornal lateral... Albert, você nunca viu ele, você não já encontrou com ele, mas Albert? o contato feito no jornal, o retrato feito no jornal, ele de lado, você vê o cabelo dele, a orelha, tudo, são mais... meio parecido com esse. Né? Albert tá difamando Carran. Tá. Não, esse aí tá meio... Esse aí tá meio... Na verdade é uma carranca, né? Mas aqui, uma coisa curiosa a respeito do Zir é o seguinte, porque eu quando tinha cabelo, né? Long time, né? Nessa época meu cabelo era ruivo, mas bem ruivo mesmo, né? E a minha barba também. Então o Zir tinha essa aparência, todo mundo achava que eu tinha alguma coisa a ver também. Ainda que me seguiu várias vezes. Olha aí. Pra saber. Eu tirei uma onda com isso também. Esses casos depois eu conto lá do... Mas sabe? Então, mas aí emendando no que o Aldo está falando, o Zir é um dos exemplos
de que em casos pontuais, tipo assim, a gente não sabe se esses seres estão aqui fazendo algum tipo de expedição, igual lá no Pará, que foi a Operação Prato, e que houve aquela onda sistemática de ataques, depois aquela onda cessou, ou seja, tipo assim, talvez eles estivessem ali fazendo um tipo de pesquisa, passou aquele período, eles foram embora. Talvez esse caso do Hermínio Bianca fazia parte de um processo de contato, acabou, eles foram embora. Então, pode ser que, nesses casos pontuais, eles enviam essas pessoas, como foi no caso, que eu vou relembrar aqui, na imagem número 3, se puder colocar aí. Só fechando o caso Hermínio Bianca do Zir, a Bianca mesmo falou o Zir mesmo falou que existem vários contatos deles aqui, que moram em sítios e lugares bem mais afastados, e que andam sempre naqueles vilarejos, comprando coisinha daqui e dali, não passam desapercebidos. Não, Fernando, e assim, eu tenho, na minha linha de pesquisa de ufologia, eu nunca acreditei muito nessa coisa de eles estão entendendo, eu nunca acreditei, nunca fui adepto disso, sabe? Eu sempre fui muito pé no chão. Porém, esses casos pontuais mostram, se a gente for acreditar realmente que eles aconteceram, e são casos que foram bem investigados, inclusive pela Força Aérea Brasileira. Então, quem nos estiver ouvindo aí ou assistindo e falar assim, poxa, mas isso também foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira, né? E o caso da Maria Cinto, que está aí, aquela que serviu a água, né? Sim. Lá no sanatório, lá na cidade de Lins, em 1968, né? O ser que se apresentou a ela era uma pessoa normal, uma figura humana. A única coisa que diferenciou foi o fato dela ter entrado dentro de um objeto em formato de sino e ter alçado o voo. Se não fosse isso, teria passado por um simples contato, apesar de que o sanatório ele tinha muros altos, né, tinha uma tela de proteção e ninguém entrava ali sem passar pela portaria. Sem pedir, né? Sem autorização, né? Então, para evitar fuga também, né? Já seria, apesar do chamar sanatório, mas lá eles tratavam pessoas que tinham tuberculose na época, né? Então, assim, o caso da Maria Cinta, que também foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira, consta lá nos boletins do CIOANE, do 4º Comar de São Paulo, mostra o quê? Que quando esses seres querem fazer uma interação, ou eles se travestem de figura humana, né? Faz ali uma aparência humana para provavelmente se aproximar, ou realmente é a aparência deles real. Aqui mesmo. É a opinião minha, esses que parecem muito, tem condição de estar aqui no meio, porque eu particularmente acho o seguinte, é mais cômodo, mais prático e menos arriscado, sabe? Eles ficaram se expondo. Isso não é da década de 40, 50, 60, até hoje. E outra coisa, se admitir, por exemplo, que um ser desse vai se locomover de onde, seja lá onde for, se é espaço físico ou se é dimensional, vai vir de lá para cá para ficar só dando carreira até a Capial. Eu acho que eles têm alguma coisa ali no meio que é muito maior do que a gente imagina. É um projeto, o Uva acreditava muito nisso, é um projeto que ele usava o termo, é um projeto maligno, que pode futuramente custar caro demais para a humanidade. O Uva sempre falava isso. E não era só o Uva, não. Os outros pesquisadores também, desde o Silvio Lago para cá, todo mundo falava isso. E o interessante, Fernanda, é que aqui em Minas Gerais, igual o Faleiro aqui em Passatempo, né, que pesquisou mais de 900 casos, aí somando com os casos pesquisados pelo Cicoane, pela Ampeu do Albert e pelo meu grupo, se você juntar tudo isso, 90% dos casos, os seres observados, eles têm o formato humano, a aparência humana. Aí, lógico... Você lembra que eu briguei muito a respeito daquela parecendo uma lagartixa, um tabira, né? Sabe? Isso aí, na minha opinião, na maioria das vezes, foi implantado pelo governo dos Estados Unidos, sabe? Para tentar tirar a atenção das pessoas para uma aparência mais humana a respeito deles. Então, o Paulo usava muito um termo, falou assim, olha, extraterrestre, se não for parecido com esse aqui, não é extraterrestre, não adianta, entendendo? Então... Mas há sim casos em que seres se apresentam de formas, por exemplo, vamos acreditar que o que aconteceu em Varginha foi fato, só fazendo uma especulação. Então, aquele ser descrito, ele Nego e exijo provas. Então, eu estou fazendo só uma suposição, né? Mas há sim... casos em que mostram seres que
tenham um formato diferente, como o caso Sagrada Família mesmo, que o ser tinha mais de 2 metros, ele tinha apenas um olho. Sim. Né, um cíclope, né? Então, assim, tem esses casos pontuais, mas a maioria são seres que se apresentam a nós como seres humanos mesmo. Então, muitas vezes já me perguntaram, mas isso é impossível. Assim, olha, se a gente for entender a evolução, o princípio da evolução, né? Se a química do universo ela for igual, né, em todo o universo, por exemplo, um planeta que está em um outro sistema estelar, mas que é regido pelas mesmas leis físicas e químicas da Terra. Então, se lá uma vida evoluiu até chegar num ser inteligente, provavelmente ele passou pelas mesmas etapas que nós. Não tem como isso desviar. Sim. Né? Então, tem vários artigos, né, de evolucionistas explicando se existe vida em outros planetas, como seria o formato desses seres. E, por exemplo, um peixe lá em um planeta que está em outra galáxia, ele teria, basicamente, que ter, se ele está no meio aquático, ele teria que ter as mesmas características dos peixes daqui, por mais que ele seja em outro planeta. Sim. Se é um animal que voa, mesmo que lá a densidade, a gravidade seja maior ou menor, ele vai ter que cortar a resistência do ar. Então, ele vai ter que ter asas. Então, ele vai ter que evoluir para um formato parecido com os que estão aqui. Então, um ser vivente, inteligente, que constrói aparelhos, ele também teria que seguir a mesma escala e ser praticamente idêntico a nós. Lógico que aí vai variar cor de pele, tamanho de olhos, porque depende Quer dizer, são coisas pontuais, mas... do que eles chegaram para evoluir. Né? Só que o formato em si seria um humanoide mesmo, né? Sim. Basicamente isso. Então, dando sequência aí, a imagem número 4, que eu vou pedir para colocar, que é o caso do Nilson Pátero, aquele vendedor de livro que eu falei no programa anterior, que o caso dele também, que tá vendo ali a foto dele à época, ele tinha 41 anos à época, né? Então, aconteceu 2 casos com ele. Na primeira vez que houve o contato, ele simplesmente amanheceu desacordado na beira da estrada, o policial rodoviário encontrou ele desacordado e ele não lembrava de nada. E 1 ano após, ele, novamente na estrada, deu carona, no primeiro que deu carona para o Alex, né? Alex. O ser que ele deu carona no primeiro contato. Sim. E 1 ano depois, ele é levado para dentro da nave, e lá dentro da nave ele vê uma clonagem do corpo dele, idêntica, com a mesma roupa que ele usava 1 ano atrás, e dentro da nave ele estava lá o Alex, que ele tinha dado carona. E o Alex chegou perto dele e falou assim, não fique com medo que nada de mal vai acontecer com você. Só que o mal foi ter deixado lá em Colatina. Sem dinheiro. Sacanagem. Sacanagem. Nem pra deixar em casa, né? E no alto da montanha. Alex foi péssimo. Nem pra deixar em casa. No alto da montanha, chovendo ainda. Alex, gente boa, poxa né? vida, Alex. Pois Você quer chamar um intervalo? Não, mas eu tô só chamando a atenção de Alex. Mas eu estava só querendo a respeito desse caso, você vê que existe uma sequência de casos, sabe, que durante a década de 50, 60, 70 e 80 ainda permearam. Até o caso do motorista, que para mim eu acho que foi o último, sabe, que aconteceu de se falar de seres muito altos, você já está andando no meio da gente. Agora, daí para frente, telespectadores ou ouvintes, se vocês tiverem conhecimento, né, de alguma coisa, www.obpesquisa.com.br. Mas, Robert, tem um caso que eu pesquisei do Plínio Bragato. Não, claro. Que foi em Valadares, em 96, que os 96, três exatamente. seres, né, eram, segundo ele, uma mulher e 2 homens. Eles tinham 2 metros de altura. Ele falou assim, olha, eles poderiam andar na rua tranquilamente. A única diferença é que o nariz e a orelha deles eram bem desproporcionais, eram maiores. O cabelo nascia da metade da cabeça para trás. Mas assim, se estivesse andando na rua, tanta gente, né? Claro. Exótica que tem na rua hoje em dia. Muita a gente vindo gente. de lá para cá agora, uma moça passou por nós com uma pele, a máscara que eles falam, né? Que as mulheres fazem, assim, mas completamente diferente do resto do corpo dela. Eu falei, Paulo, aliás, eu mandei uma imagem para ele. Ô, prima, né? Não, eu falei com ela. Mas ela era muito pequena para ser... Gente, a única coisa que eu tô aqui pensando na hora que vocês estavam contando é que eles escolhem morar aqui em lugares assim
Que além de tudo, né? Bucólicos. Já quer ficar num sítiozinho, né? Aliás, Será que deve ter algum que chega aqui e fala, vou ficar por aqui mesmo. Imagina se a pessoa tá morando no interior de Minas. Pelo visto, eles não são muito frequentadores de Vai shopping, voltar né? pra quê, gente? Pão de queijo. Né? Pois Pão de é. queijo, Já tá cafezinho. muito bem servido, né, A Fernanda? vizinhança ali, comendo um franguinho com quiabo. um A negócio. Fernanda gostou Pra da Maria quê? Cinta, né? Uma que cidade serviu pacata. água, que... Maria Sintra, imagina Toda esse gentil, ser. né? Maria Sintra toda gentil. Aí a pessoa deve ter olhado e falado assim, gente, eu vou ficar aqui. Pois Pra é. que Aliás, que eu vou quero voltar? mandar um abraço pro meu amigo e irmão Luiz Formigueri, que está lá em Bournemouth. Acho que é isso que fala, Bournemouth, eu não sei. Na Inglaterra? É, na Na Inglaterra. Inglaterra? Cara, gente fina demais. Ele foi um das pessoas... Bournemouth. Bournemouth. Ele fala assim, Você ó, tem que botar uma batata na boca Bournemouth. e falar. Então, ele foi uma das pessoas que seguiu o caso Hermínio e Bianca desde praticamente seu início aqui no sítio da Vargem Grande até o dia que eles se separaram e tudo, e mudaram de Belo Horizonte. Formigueri, eu estou até esperando, né, Gueri, você mandar informações a respeito do caso que nunca vieram a público. Tá me devendo essa, hein, velho? Mas só antes de encerrar o primeiro bloco, Fernanda, esses casos pretéritos, né, assim, casos, às vezes as pessoas nos ouvem aqui falando de casos ocorridos na década de 60, 70, 80, até 90, mas assim, eu vejo a ufologia como arqueologia. Então, o entendimento de, por exemplo, a nossa origem, né, a nossa evolução, ela está sendo cada dia descoberta, por quê? Pelo estudo do passado. E Com certeza. a ufologia, por ela ter casos riquíssimos no passado de contatos, porque na época, antigamente, né, as pessoas viviam mais isoladas. Então, a probabilidade de acontecer um contato era maior. Então, a gente não pode simplesmente virar as costas para os casos do passado. Por quê? Casos que ocorreram na década de 50, 60, tem detalhes neles que hoje acontecem novamente, como o caso aqui da Vila Amanda, né, São Vicente, que eu mostrei semana passada, do objeto em formato de sino, que é o mesmo formato do objeto do caso Maria Cinta, que foi em 68. Então, essas conexões nos fazem entender que o fenômeno não é natural, não é aquela coisa assim, poxa, isso pode ser explicado de forma natural, não. É um fenômeno inteligente que tem peças que estão interligadas uma com a outra. E também são casos que já foram estudados, né? Sim. Então, é isso. Porque os casos de hoje, eles ainda estão acontecendo, né? E outra ainda coisa... estão sendo estudados, né? São dois recados que eu quero dar. Inclusive, um abraço a Madeleine, lá em São Vicente, que ela tem um caso até que nós... que você vai sair no livro publicado, agora. vai sair no livro, inclusive. A Iris, lá em Baldim. E chamar a atenção dos ouvintes e espectadores que muitas vezes aparece uma história numa cidadezinha do interior que um cidadão estranho que morava em tal lugar, assim, assado, tinha um comportamento meio fora do normal, né? E que convivia ali na região. Essas histórias são muito importantes para a gente. Vocês, por favor, entrem em contato, porque realmente nós estamos pontuando todas elas. A gente está recebendo muita coisa, muitos relatos pelo e-mail. Inclusive, a gente recebeu, eu até recebi aqui no meu Instagram um caso que ele disse até que mandou para vocês um depoimento sobre avistamentos de OVNIs, tochas de fogo, visto pela minha avó, Alice, quando ela era adolescente no Vale do Jequitinhonha. Eu posso ter Diz recebido... que mandou para vocês. Ele Sim. chama Jorge Moreira. Então, tudo que eu estou recebendo, eu até criei uma pasta de relatos que, à medida do possível, eu vou respondendo, né? É isso porque aí. tem casos que... E tochas de fogo. Então, é muito comum isso Lá no interior. Né? Como é que uma pessoa humilde, ela ia descrever uma bola de luz ali no meio do mar? Tocha de fogo. Sim. Isso aí. Está dentro ali da realidade dela. Então, hoje não. Hoje, se uma pessoa vê uma coisa, ela vai falar que é um drone, ela já vai fazer a associação com aquilo que está dentro do seu mundo atual, né? Mas é interessante isso. Ele mandou aqui, dizendo que já mandou para você o caso. E outra coisa, a distância que existe, qual região do Vale do Jequitinhonha, porque ali é imenso, né? E agora que pararam as chuvas, estão parando pelo menos, né? Vai dar a gente liberdade de sair mais para os interiores e aí fazer uma pesquisa mais apurada e pegar casos mais recentes e trazer para vocês aqui com entrevista.
É isso aí, é só fazer o contato. Né? Tá certo. Ô, Paulo, pode só uma falar. dúvida Sim. antes da gente entrar nesse assunto das luzes. A gente vinha conversando aqui no intervalo. O Albert até falou, né, dessa questão. Essa imagem, essa figura que talvez o exército americano, né, as Forças Armadas dos Estados Unidos tenham implementado, essa questão da lagartixa, né, que às vezes é muito retratada também em Hollywood. A ufologia, ela tem alguma explicação para a forma original dos possíveis extraterrestres? Olha, é o seguinte, como eu falei aqui no bloco anterior, estatisticamente, a maioria dos casos apresentam seres praticamente idênticos ao ser humano, diferenciando ali olhos, né, Sim. orelhas, pouca coisa. E tem realmente, sim, na literatura, casos em que remetem a seres menores, com cabeça desproporcional. Isso é fato. Porém, aquela coisa do cinema americano, nem tanto o exército, não, mas pelo cinema americano que introduziu na mente das pessoas que praticamente todos os alienígenas, eles têm que ser daquela forma. É os chamados Greys, né? O chamado Greys. Eu não tenho muito contra esse tipo de coisa, não, mas você pode, por exemplo, você pegar o ET de Varginha, que era figura, que não tem roupa, não tem nada, que não tem condição de construir uma tecnologia complexa. Olha os dedos daquele cidadão. E os extraterrestres todos que estão por aí, narrados como Greys, né? Os dedos são todos... como é que aquilo constrói um transistor, uma coisa complexa? Sabe? Manuseia uma ferramenta? Não tem como, uma chave de fenda, um alicate, como é que... Não tem como. Então a gente fica pensando, fala assim, olha, esse tipo de ser criado pelos americanos e que foi espalhado para o mundo afora como se não for tipo lagartixa, tipo Grey, não existe, sabe? Não é extraterrestre. Então nós estamos querendo desmanchar essas imagens, mostrando aqui que através dos tempos os seres são muito parecidos com a gente, e mesmo aqueles que são pequenos, você vê que eles têm um formato humano, sabe? O caso do José Antônio da Silva, o caso do Bebedouro, eram seres pequenos, porém eles tinham um formato humano, tinham barbas. Só a boca dele que era diferente da nossa, tinha um outro formato. Mas tinham, né, o que a gente fala, a morfologia humana. Então, respondendo a sua pergunta, Matheus, basicamente seria isso. Estatisticamente, o formato humanoide, humano, próximo ao humano, ele é mais retratado, né? Sim. Então, eu queria que mostrasse a imagem número 5, agora entrando na parte das luzes que esses OVNIs lançam sobre as pessoas. Interessante, Fernanda, que eu separei aqui alguns casos bem pontuais, que é o da Aurora Fernandes, lá de Belém, que em 77, durante aquela onda ali de ataques da luz vampira, né? Ali está vendo as imagens, ela sendo atendida na época com 17, 18 anos. Ao lado, ali embaixo, a marca que ficou no seio esquerdo dela, umas perfurações parecendo agulhas. E uma foto, aquilo ali é uma foto que eu fiz só uma simulação do raio, que ela disse que o raio começava vermelho e terminava verde. E que bateu no peito dela, quando ela estava lá fora lavando vasilhas, né? E ela desmaiou e foi levada para o hospital. E ficou vários dias, né, debilitada. Ali tem uma foto do Albert do ano passado, fazendo uma entrevista com a Aurora. Hoje ela tem 64 anos. Aliás, um abraço para ela, que ela está assistindo a gente lá agora. Está assistindo a gente lá de Belém. Que legal. Aurora, um abraço para você. Gente finíssima. E assim, aí a primeira pergunta que a gente fez para ela foi: a sua vida depois disso, ela foi normal? Ela teve filhos? Não teve nenhum problema de saúde. Ela foi atingida por essa luz verde. E o interessante que lá em Belém, a maioria dos casos agressivos que a gente buscou, todos eles remetem a faixas de luz da cor verde. Né? Olha. Aliás, o caso Zé Antônio da Silva, aqui de Belo Horizonte, é o soldado da Polícia Militar, que nós citamos aqui, que a perna dele encolheu 4 centímetros e tudo. Também tem, é o mesmo, a rajada de luz. Se você pegar a declaração do soldado... Colocar os dois juntos... E colocar, é a mesma... Ó, pra você ver, separados, o caso dele foi em 76, né? Não, o caso de Antônio da Silva foi em 1970. 70, né? Então, e o dela foi em 77, 7 anos depois. Separados por um continente, né? Ela lá em Belém e ele aqui em Matosinhos. Praticamente, Matosinhos. Os dois descreveram... praticamente, assim, se você pegar e colocar um do lado do outro, parece que um foi copiado do outro. Falando que a luz começava vermelha
e em determinado momento ela abria para o verde e atingiu. Ele sentiu uma queimação. E o mesmo efeito que ela sentiu, o Zé Antônio da Silva sentiu. E o Zé Antônio, né, Albert, ele teve 4 centímetros da perna dele esquerda, a perna dele foi reduzida em 4 centímetros, após ele ter recebido essa luz no peito. É uma pena que ele hoje não esteja mais disposto a falar, né, falar no assunto, mas eu quero lembrar um fato curioso e engraçado, né? Nesse dia que eu estava entrevistando a Aurora, ela me falou uma coisa que, assim, em tom de brincadeira, mas ela ria, porque nós falamos sobre o comportamento das pessoas pós-contato. Ela falou assim, meu filho um dia chegou para mim e falou assim, mãe, eu não sou filho da Luz do Chupa, não, né? Ela mesmo falando que, né? Achei que interessantíssimo. Mas lá, nessa mesma pesquisa que a gente fez lá no Pará, aí tem a imagem número 5, na imagem número 6, perdão, do pescador Alcindo Miranda, que eu e o Albert localizamos lá. Ele estava saindo para pescar no Igarapé, Ariri, num vilarejo pequenininho, próximo, fica o quê? A 6 quilômetros de Colares. 6 quilômetros, né? de Colares. Ali né? a foto, eu e o Albert em cima entrevistando o Alcindo, né? Inclusive essas entrevistas estão lá no nosso canal. E embaixo, a Silva Mara, que é uma das testemunhas mais importantes dentro de tudo aquilo que foi feito pela Operação Prato. E a gente conseguiu, depois de mais de 46 anos, localizar a Silva Mara, né? E o gozado que existia todo um suporte para a gente não chegar nela. Tentaram nos barrar de todas as formas. Eu fiquei lá, eu falei para o pessoal, eu falei, Paulo, você vai com o Edson, vai com a turma lá, querendo, que eu vou segurar essa professora aqui, porque eu estou entrevistando, sabe? Porque ela não queria deixar a gente para lá. Ela até falou assim, vocês não podem ir lá, porque ela é uma pessoa debilitada, uma pessoa assim, assado. Mas já havia gente proibindo a gente de entrevistar, e nós conseguimos. Na realidade, jornalistas, pesquisadores, estavam tentando entrevistar a Silva Mara, ou entrevistando ou localizar, há mais de 46 anos, 46 anos praticamente. E ninguém nunca conseguiu. E nós conseguimos. E essa é aquela que teve um aborto, né? Por causa do raio então, de luz. eu vou falar aqui agora. Então, o Alcindo, esse aí, falou que ele, na época dos ataques, ele falou que ele e o irmão dele, e eles estavam dentro de casa. E eles notaram uma luz. Então, quando eles, passando pela fresta, né? Porque as casas eram todas de madeira, com aquelas gretas desse tamanho. O Albert até fez um vídeo lá, mostrando as casas da época, né? Que ainda tem lá até hoje, nessa área rural. A luz é tão forte que quando ela bate em cima da casa, os buracos que tem, aquelas frestas, entram todos, você fica, a casa fica iluminada por dentro. É uma coisa, sabe? Então, aí o Alcindo falou que saiu... Deve ser até bonito, né? Bonito e assustador. Deve ser bonito. Mas é assustador ao mesmo tempo. Eu não gostaria de passar por essa experiência. Nem eu, tá? Já tô avisando aí, nem eu. Mas o Alcindo falou que quando ele viu essa luz, ele saiu lá fora, ele viu um facho de luz verde batendo em cima da casa dele. Então eles se esconderam, porque eles já sabiam, né? Já estavam cientes do que estava ocorrendo, das pessoas se escondendo dentro de casa. Tem fotos da época, o pessoal passava a noite acordado, batendo lata. Só para você ter ideia, a noção do terror que o pessoal passava, que eles colocavam as crianças todas dentro de casa, entendeu? E ficavam na rua, lá de fora, com latas, batendo, fazendo soltando barulho, foguete. soltando rojão, até com espingarda, dando tiro para cima. Olha lá, e vem a luz lá, e vem eles, né? Então, quer dizer, aquilo era uma coisa assim de pavor. E nós entrevistamos pessoas que participaram disso lá. Eu e o Albert entrevistamos várias pessoas, né? E você encontrar essas pessoas vivas ainda é muito interessante, sabe? Você ver o relato. E a memória traumática realmente prevalece. E o caso da Silva Mara, que é um dos mais emblemáticos, ela estava em casa com o marido, né? Que ela tinha 18 anos à época e o marido dela tinha 24. E eles viram do lado de fora um objeto, um formato mesmo, de disco voador mesmo, né? Aquele formato tradicional, com a luz muito forte. Então, quando eles olharam, esse objeto lançou um raio verde, segundo ela, que pegou no pulso dela esquerdo, bem no pulso dela esquerdo. Você vê a precisão, né? Talvez. Pegou bem aqui assim mesmo. Até a foto que saiu na edição, ela mostrando. E também atingiu o marido dela no braço direito, no bíceps, né? E os dois desacordaram, eles desfaleceram. E os vizinhos foram lá, viu a gritaria toda. A vizinha do lado, que tinha uma cachorrinha chamada Vitória, ela falou que eles viram 2 vultos saindo de dentro da nave. E um desses vultos atirou uma luz na cabeça da cachorrinha,
Vitória. Isso tudo é documentado, tá, gente? Isso tudo saiu no jornal Liberal, a Folha do Paraná, lá, nos registros da Força Aérea Brasileira. Isso aqui não é história. E a cachorrinha morreu uma semana após. Que dó. De receber, o nome dela era Vitória, né? E a Silva Mara e o marido foram levados para a Ilha do Mosqueiro, um posto de saúde. Eles ficaram lá durante, acho que 2 semanas. Nesse período, a Silva Mara teve o aborto. Ela estava esperando uma menina e ela abortou a criança. O marido foi levado para Manaus, ele era de lá, Parintins, e começou a ter problemas, né, psicológicos. E a Silva Mara, depois desse fato, ela se isolou e também passou a ter problemas psicológicos. E se isolou de todo mundo. Então, como vocês podem ver, são casos fartamente documentados, sabe? Nós não estamos aqui para engrupir, nem inventar nada, está tudo lá. É só pesquisar. Até na internet vocês vão encontrar provas a respeito disso. Então, mas só para fechar aqui, o interessante é que, você vê, lá no Pará, 90% dos ataques agressivos, e aqui também, no Nordeste, são faixas de luz verde. E foi uma coisa que eu lá no Pará, eu falei assim, você percebeu uma coisa? Que toda vez que a gente vai entrevistar uma pessoa, fala que a luz era verde. O caso da Pampulha que eu narrei aqui, que ele recebeu aquele jato de luz que bateu no guarda-roupa da casa, também era verde. Então assim, aí, por que isso é importante na ufologia? Porque, assim, a gente vai criando estatísticas, né, e vai fazendo essa separação. Então, você cria padrões do fenômeno, como o fenômeno atua, quais são os formatos mais observados, tipos de cores, né? E isso nos dá, quem sabe que daqui para frente, daqui 10, 20 anos, esse entendimento dessa luz verde, ele possa ser esclarecido. Com certeza. Talvez hoje não, mas daqui a pouco a gente possa ter, né? Um físico chega, olha, a luz verde é explicada por tal motivo, né? E é interessante lá no Pará que eles sentiam, quando a luz batia, eles sentiam que alguma coisa estava sendo puxada para fora, como se estivesse sendo sugado. Por isso eles batizaram de luz vampira, ou chupa-chupa, né? Chupa-chupa, Então, é isso.